Somos o povo mais feliz da terra. Meus amados, rapidão aqui, nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Conosco está o pastor João Araújo, este grande homem de Deus, está aqui ao nosso lado. E também a sua esposa, Moisete Araújo, por favor, se coloque de pé. Já está ali, Deus abençoe, que alegria. O mesmo é pastor presidente ali como é que é o nome da cidade aqui? Quito Beck. É o pastor presidente, está nos dando alegria, já esteve domingo com a gente aqui, e uma alegria, trabalhou ali com o pastor Deusimar, com o pastor Ivaldo, com o pastor, ali da Rondônia. E uma alegria. Os irmãos estão felizes? E pastor, se depender desse amigo, o senhor está lascado, viu? Vamos lá, 1, 2, 3. Sois... Meu amigo, prega, revela, faz tudo aí. Esses bichinhos pequenininhos aí, só Jesus. É fogo puro. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Convido a todos, aproveitando que estamos em pé, né? Convido a todos para que abramos nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo São Paulo aos nossos irmãos da cidade de Éfeso, ou seja, os irmãos Efésios, né? Porque a cidade é Éfeso. Capítulo 4, e o versículo de número 1, onde tem por título a unidade da fé. Glória a Deus. Os irmãos localizaram? Quem já localizou, diga amém, por gentileza. Quem não encontrou, diga misericórdia, ou então escola dominical, né? Glória a Deus. Eu vou ler o versículo, né? Que é só o versículo de número 1. Aí depois eu vou ler junto com vocês, eu vou ler só primeiro. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Agora vamos junto, 1, 2, 3 já. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Podeis assentar. Meus queridos, é uma alegria poder retornar aqui a este lindo templo e bonita igreja, composta aqui dos crentes salvos em Jesus Cristo, né? E esse bonito ministério estruturado para a glória de Deus. E quero já antecipadamente agradecer a pastor Elias Longos pela confiabilidade aqui, né? Que no dia de terça-feira, eu acredito que todos nós obreiros sabemos que é realmente do pastor, mas obrigado por esse privilégio, esta honra, tá? Que eu acredito que é um privilégio, uma honra, mas também é uma grande responsabilidade que prega sobre meus ombros, né? Que pesa. Em nome dele, todos os demais obreiros se sintam cumprimentados, né? E meu grande amigo, companheiro, pastor Deusimar Nunes do Nascimento, este homem de Deus que começamos juntos lá em Porto Velho, e eu trabalhando ao lado dele, me colocou como vice, e foi por aí que Deus abençoou. Aí o pastor Dionísio foi usado por Deus para trazer ele aqui para Campo Grande, e a igreja, o setor, foi parar nas minhas mãos. E Deus honrou o pastor, porque, como diz o outro, né? Como o senhor falou, cuidado, pastor João Araújo, você está recebendo uma igreja com a chama acesa. Cuidado para não deixar a chama apagar, não esqueça disso não, tá? Pensa como pesou, né? A irmã Dedinha que está ali, que é a esposa do pastor Deusimar, Deus continue abençoando poderosamente. Meus amados, aqui a unidade da fé, e aqui o versículo muito bonito, que Paulo escreveu, esta carta para os nossos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, que a cidade de Éfeso estava localizada na antiga região da Ásia Menor, que é na mesma região em que estavam localizadas as 7 igrejas da Ásia, quando Jesus escreveu, né, para as 7 igrejas da Ásia. Então, a Ásia Menor não é a Ásia de hoje, que a Ásia de hoje é um grande continente. Naquela época era só uma região bem pequena, talvez mais pequena do que o estado de Sergipe, por aí afora, né?
Mas lá tinha uma igreja muito abençoada por Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreveu, não pense que ele estava em uma situação assim tão boa como nós estamos aqui, né? No templo, adorando a Deus, ouvindo os hinos de louvor ao Senhor, local confortável, nada disso. Ele estava na prisão em Roma, na prisão em uma casa alugada, por volta dos anos 60 a 62 da era cristã. Pois bem, e Paulo então, sabendo da situação que estava na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito idólatra, cujo deus era deus Artemis, né? Que também chamada Diana, por Diana, a famosa Diana, que o povo da localidade de Éfeso adorava. Foi exatamente neste lugar de idolatria, aonde tinha esta igreja muito abençoada, que o apóstolo Paulo escreveu, e ele diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, Paulo aqui, irmãos, ele faz um rogo. O que é um rogo? Eu acredito que todos os senhores sabem, né? Que, na verdade, é um pedido em forma de súplica, que é, na verdade, uma súplica urgente e com persistência. Então, ele fazia esse pedido: irmão, eu suplico a vocês, que vocês ouçam aqui o preso do Senhor. Paulo dizia isso com muita dignidade, com muita honra, porque ele não foi preso por vandalismo, ele não era um bandido de maneira alguma, não cometeu crime algum. Ele foi preso porque invejaram a chamada ministerial dele, e por isso foi levado para Roma, para ser julgado por lá, e por lá ficou até chegar o dia da sua partida. Mas antes da sua partida, mesmo como preso, ele escreveu esta carta, né, de Éfeso e outras, inclusive a carta de Filipenses, que é uma carta que mais fala de alegria. Regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele preso, mas como ele deixou claro que a palavra de Deus não estava presa, e ele tinha o prazer de tanto pregar para aqueles que realmente estavam presos, como também para todos aqueles que porventura ele pudesse alcançar através de uma carta. E por isso, ele dizia com alegria, tá? Eu rogo, irmãos, eu suplico, eu, o preso do Senhor. Olha que maravilha, né? Hoje, se a gente for preso por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, meu Deus do céu, o obreiro, o crente que vai preso, ele vai chorando, a família chorando, reclamando, falando mal das autoridades, tanto de coisa, não é verdade? Mas Paulo falava com prazer, se colocando como preso do Senhor. Ele não se sentia como um preso da sociedade, mas como preso do Senhor. E aí ele diz: eu rogo, eu suplico, com insistência, tá? Que vocês andeis como é digno da vocação em que foste chamado. Mas como assim? Andar de forma digna na vocação que foste chamado? Sim, meus queridos, porque nós sabemos, nós leitores da Bíblia sabemos, que temos chamados da parte de Deus. Pelo menos duas chamadas aqui eu quero destacar. A primeira chamada da pessoa do crente é para a salvação, que é uma chamada coletiva, é verdade? Está em Mateus capítulo de número 11, e o versículo 28 a seguir,
onde Jesus deixa bem claro e faz um convite bonito. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é um convite para a salvação, um convite coletivo, um convite geral, que eu e você fomos alcançados por esse convite. Glória a Deus. Mas tem também uma ordem, né, dada, que é chamada também individual, como nós lemos ou encontramos em Marcos capítulo de número 16, e o versículo de número 15 e 16, onde Jesus ordenou aos discípulos, deu uma ordem, não é um pedido, uma ordem. Ordem, irmãos, do chefe, não se discute, não se questiona, não se reclama, a gente só obedece. Aí Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, meus queridos, aí é de forma individual, assim como eu criei, fui alcançado por esta salvação. Como você também creu, você foi alcançado, agora precisa permanecer, viu? Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, e o segundo chamado que Deus tem para a nossa vida, para o crente, é o chamado para o ministério. Que isso é precioso, isso é maravilhoso, quando o crente recebe de Deus uma chamada para o ministério. Alguns deles foram chamados, por exemplo, os apóstolos, quando Jesus começou a pregar, quando o apóstolo João, ou melhor, o profeta João Batista estava preso. Enquanto João Batista estava preso, solto e pregando, Jesus não pregou o evangelho. Mas correu a notícia, João Batista está preso. Aí Jesus começou a pregar o evangelho e já também separar obreiros para o seu santo ministério. Foi pelo mar, as margens do mar da Galileia, e pregando para os apóstolos, né, que ainda não eram apóstolos, eram pescadores, mas ele, vinde a mim que eu vos farei pescadores de homem. A chamada ministerial, exclusiva, e eu tenho certeza que aqui também neste púlpito, estes homens de Deus receberam do Senhor uma chamada ministerial, que eles têm consciência de que não foi o homem, mas foi Deus que chamou pelo seu poder, na sua, aleluia, onisciência, a sua onipresença, e ele já sabia que eu e você iriam fazer parte desse ministério glorioso, né? De pregar a palavra de Deus. Pois bem, meus queridos, e aqui, olha só, e esse versículo aqui se enquadra, irmãos, nessas duas chamadas, né? Porque, olha, Paulo recomenda que a gente deve andar digno. Como assim? Andar com dignidade, entende? Dignidade, como assim? De acordo com a vocação que, na verdade, eu fui chamado e que você também foi chamado. Qual é a vocação do crente que ele foi chamado? A vocação para a salvação. Então você foi chamado para a salvação? Ande como salvo, irmãos, aleluia. Ande como salvo, crente salvo. O crente salvo, Jesus, ele compara o crente salvo como a luz do mundo, aleluia. Compara como o sal da terra, olha só coisa bonita. A luz do mundo, olha coisa maravilhosa. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele era a luz do mundo, mas ele subiu para o céu, então ele deixou a igreja como a luz do mundo. Aonde eu estou, aonde você estiver, aonde estejamos, saiba de uma coisa, que nós somos a luz do mundo. E a luz, irmão, é para brilhar nas trevas. Aonde tem treva, aonde o crente chega, ele é uma luz que chega para brilhar e para resplandecer, como exemplo da nossa sociedade, aleluia. E também como sal da terra. Olha que coisa maravilhosa, né? Se a gente for olhar para o sal, que tem tanta utilidade, Jesus disse,
Vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, se é insosso, se não tem sabor, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas quando é que o homem e a mulher se tornam, na verdade, um sal sem sabor? É quando ele, na verdade, ele perde a essência da salvação. Mas quando ele tem a essência da salvação, aí sim, é um sal que serve para temperar, serve para preservar. Olha que coisa bonita, né? Você sabe por quê? Que este mundo ainda não pereceu de uma vez por toda? É porque a igreja do Senhor, o sal da terra, está preservando ainda esta humanidade que está apodrecendo no pecado, aleluia. Mas brevemente, essa oportunidade vai acabar, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu e você, todos nós queremos subir no arrebatamento da igreja. Você que quer subir, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Você é sal da terra para a sua família. Você é sal da terra para os seus colegas de trabalho. Você é o sal da terra para os seus colegas de aula lá no colégio. Você é o sal da terra para todos aqueles que se aproximam de você e também a luz do mundo. Então, irmãos, andar com dignidade. Andar fala de caminhada, né? Fala de caminhada. Mas não devemos caminhar assim, como se diz outro, como que se tivesse perdido, sem um norte, sem saber o que vai fazer. Tá? E esta caminhada que nós temos, quando a gente aceita Jesus como Salvador, ela já começa. O que é a nossa caminhada? É o nosso percurso de vida, de jornada, tá? Enquanto a gente viver aqui na terra, até o arrebatamento da igreja, ou até Jesus nos levar individualmente, entende? Esse é o percurso da nossa caminhada. Então, na nossa caminhada, irmãos, que fala também do nosso comportamento, que fala do nosso caráter. As pessoas lá no mundo, eles só acreditam e só creem que o Evangelho, na verdade, é poderoso para salvar a humanidade quando vem em você um crente transformado, um crente salvo, um crente que dá testemunho realmente de um crente salvo, de um crente que é diferente da sociedade, de um crente que não se une com as trevas, aleluia. Em todos os momentos, a igreja ela é o diferencial aqui na terra, glória a Deus. Que maravilha, né? Então, irmãos, nós temos aqui, olha só, e nós temos aqui colocado, ou seja, escolhido aqui alguns versículos. O primeiro deles é o seguinte, a gente se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número, olha só, que coisa bonita, né? De número 12 e o versículo de número 18. Eu disse que nós temos uma chamada, né? E o conselho do apóstolo Paulo aqui, para a gente andar digno. Para a gente andar digno, a gente tem que reconhecer que no lugar que você está, quem te colocou foi Deus. Sabia disso? Isso, irmão, gostei. Quem te colocou foi Deus. Aí está escrito lá, 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo número 18. Olha só o que está escrito. Que Deus colocou no corpo cada um como Ele quis. Pastor Elias Longo, com todo respeito à sua excelência, né? Com todo respeito, o senhor está nessa posição porque foi Ele, viu? Ele que quis colocar o senhor aí nesta cadeira. Pode quem quiser questionar, pode quem quiser não achar bom, pode quem quiser não apoiar, não tem problema, mas foi Deus que colocou ele nesta cadeira, aleluia. E ninguém tira, irmão, se aquele lado de cima não permitir, aleluia. E você está nesse lugar, obreiros, vocês estão neste lugar aí, ó, sentadinho nesse lugar que é tão nobre, que é tão honroso. É porque foi Ele que colocou você na sua cadeira aí, como Ele quis. Foi Ele que quis, aleluia.
Pastor, mas e eu que sou porteiro? E eu que sou diácono? E eu que sou zelador? Aí tem outro que vai mais além. E eu que sou apenas membro de banco. Aqui não tem, nem banco não tem, tem poltrona, né? Que bênção, né? Membro de banco, irmãos, que eu conheço é prego, é aquelas tábuas lá que vai formando o banco. Aí são membros de banco. Mas você não, irmão. Você é membro do corpo de Cristo que o Senhor colocou. Aleluia! No corpo de Cristo, que é a igreja universal, a igreja espiritual. Quando eu falo igreja universal, não estou me referindo à igreja universal do reino de Deus. Eu estou me referindo à igreja universal, ou seja, de todo o globo terrestre, que é formada por todos os crentes salvos. Aleluia. Isso dá a ideia disso aqui. Então, mas também tem a igreja que é visível, porque a igreja, irmãos, olha só, a igreja que é corpo de Cristo, ela é invisível. Eu não posso ver ela, entende? E você também não vê, porque ela é invisível, ela é formada por todos os crentes salvos. Mas a igreja local, ela é visível. O mesmo que te colocou como membro do corpo de Cristo, é o mesmo que te colocou como membro desta igreja local, a igreja visível, que todos te veem quando você vem adorar a Deus, prestar serviço na casa do Senhor. E por isso, não reclame da sua posição. Ah, mas eu queria uma posição mais nobre, eu queria uma posição mais alta. Meu querido, só de você estar sentado aqui, em uma cadeira dessa, adorando a Deus, isso aqui é uma região celestial, é uma região privilegiada, é uma região onde a presença de Deus está, é uma região sagrada. É uma região onde o Espírito de Deus trabalha, independentemente da sua função, desde que você exerça ela com dignidade, com excelência. Aleluia, glória a Deus, com excelência. Por onde Deus me deu o privilégio de passar por algumas igrejas como pastor presidente das mesmas, né? E ter várias experiências. E já vi delas, irmão, muitas, mas muitas mesmo, graças a Deus, de observar, irmãos, o comportamento. Sem querer, a gente termina analisando e observando. Aí o ser humano é assim. Por mais que ele não tenha intenção de avaliar o outro companheiro, mas sem querer, sem intenção, ele termina avaliando. Não é verdade? Eu tenho certeza que vocês estão adorando a Deus, estão ouvindo a palavra, mas isso não passa em branco, com certeza tem alguma avaliação. Espero que seja boa, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, olha, e que eu vi de porteiro, irmãos, trabalhar com excelência, diáconos, cooperadores, que é a função deles, o que é? É claro, abrir a igreja é do porteiro, né? Aí eles têm que chegar mais cedo. Desculpa que o pastor com certeza já ensina bastante isso, mas pastor da igreja, quando está ensinando, né? Aí não tem como passar em branco essa questão, é só para lembrar, não é verdade? Não é minha intenção não é exortar os irmãos, não. Mas os cooperadores, irmãos, eles também, os diáconos, eles têm o dever de chegar mais cedo. Por quê? Porque eles são os oficiais da igreja. Enquanto os irmãos estão sentados adorando a Deus, os oficiais estão trabalhando, vê o que acontece ali na frente da igreja, quem está chegando. São recepcionistas por natureza, não é verdade? Por mais que tenha recepcionistas que são autorizados, credenciados pela direção da igreja, mas mesmo assim não invalida de maneira alguma os oficiais da igreja para receber quem chega precisando de um assento quando é festivo aqui. Isso aqui é muito pequeno, dia de festa com certeza, mas o diácono, o cooperador está ali. Para isso, precisa chegar mais cedo para tirar um tempo de oração. Vai que de repente aconteceu alguma coisa, né? O imprevisto com o porteiro que não chegou na hora certa. Aí o templo está fechado, aí vai deixar o templo fechado, e os irmãos chegando, ficando pelo lado de fora, até esperar o pastor chegar, que de repente aconteceu alguma coisa que não pode vir chegar na hora certa, que já aconteceu muito comigo. Deus já está pronto,
Mas daqui a pouco a ligação, ô pastor, sim, meu irmão, tá, fica tranquilo, te atendo sim. Pois é, e aí começa a conversar e de repente eu já passei do horário e chego às vezes um pouco atrasado, que eu não gosto de chegar atrasado, entende? Mas os oficiais estão aí para resolver a situação. O que é isso? Trabalhar com excelência, né? Trabalhar com excelência, ou seja, com dignidade na obra de Deus. Assim também vai para o ministério de presbítero, de evangelista, né? E de pastor, que eu não vou aqui, não é a minha função esta noite aqui, dizer que com toda certeza, todos vocês sabem, cada um de vocês, a função que, em primeiro lugar, é prestar serviço a Deus, em segundo lugar, ao pastor da igreja, né? E olha só, e para o serviço ser com excelência, irmão, o obreiro tem que ser aquele obreiro que tanto tem o temor de Deus, como ama o seu pastor, e respeita o pastor, é amigo do pastor, na presença e na ausência, irmão. Sim, na presença e na ausência, porque na presença é muito fácil, né? Ô, meu pastor, com licença, pastor, mas eu amo o senhor, tá? O senhor é gente fina, pastor, gente boa, abraço, né? E aí, olha só o que acontece. Mas na ausência, meus irmãos, meu Deus do céu, e aí cai matando o pastor, meus irmãos, aleluia. Isso não é, irmãos, papel de crente, muito menos crentes obreiros, irmãos, aleluia. Eu falo isso com experiência própria. Já teve um dia que, aí como diz o outro, eu já estava cansado de ouvir. Tá, irmão, o irmão está falando isso e isso. Tá bom, irmão, deixa para lá. Estava esperando 1 hora, porque até para a gente conversar com o obreiro, com o irmão, a gente vai orando a Deus e pedindo que Deus então dê um sinal na hora da gente conversar. Porque uma conversa, irmão, na hora errada, por mais que seja uma conversa certa, não produz muito, entende? De repente a gente é infeliz na situação. Aí, o que aconteceu? Terminou o culto, e todo mundo me cumprimentando, me abraçando, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, aí maravilha. Aí daqui vem um aí, me abraçou, Pai do Senhor, pastor, olhei assim na cara dele assim, eu digo, rapaz, isso é um abraço mesmo de irmão em Cristo Jesus salvo, ou é um abraço de tomando a bandeira? Me explica aí, meu irmão, direitinho aí, que eu não estou entendendo, você entendeu? Mas, meus queridos, serviço com excelência, é isso aí, trabalhar para Jesus com dignidade. Então, Deus colocou na igreja cada um no seu lugarzinho como Ele quis. Seja feliz aí como você é membro da igreja, porque foi Deus que te colocou aí como Ele quis. No dia que Ele quiser te exaltar, te dando uma posição ministerial, Ele vai usar o anjo da igreja, o pastor da igreja, Ele vai usar. Aí chegou a hora e vai te abençoar com a bênção ministerial. Quantos acreditam assim nesta palavra, por gentileza? Isso é palavra bíblica. Meus irmãos, e olha só, e os dons que Deus dá para a gente, irmãos, é coisa maravilhosa, porque tem crente que diz assim, eu não tenho um dom. Tem sim, irmão. Você tem um dom. Qual é o dom? O dom da salvação. Sim, a salvação é um dom. Porque, na verdade, né, a salvação é dada pela graça. Graça, que é favor imerecível, que eu não mereço, você também não merece. Mas Deus deu para mim e para você esta salvação. Então, é um dom. Certo? Com certeza. Não está na lista dos dons espirituais, não confunda. Porque se a gente for analisar na Bíblia, existem várias categorias de dons, não é verdade? Aí, por exemplo, os dons espirituais, que são 9, né? Aí você já sabe que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, é o dom da fé, o dom de curar, o dom de discernir os espíritos, e assim por diante, o dom de variedade de língua, o dom de interpretação das línguas estranhas, e por aí vai. Esta é a lista de 9 dons. Mas você vai folheando a Bíblia, você vai encontrar outras categorias de dons que encontramos na Bíblia. Por exemplo, dons ministeriais,
Quais são eles? É só ler Efésios capítulo 4, versículo 11, onde está escrito que Deus, o Senhor Jesus, quando ele subiu, aí levou cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. E aí, uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores e mestres. Então, é a categoria de dom ministerial. Aí depois você vai para Romanos, aí tem uma lista de dons lá que você vai encontrar, que é dons de serviço, que são vários, entre eles administrar e assim por diante. São vários dons. Mas o importante, irmãos, o mais importante de tudo isso, é que nós somos chamados para servir a Deus, servir o Senhor. Você sabe o que significa adorar? Adorar é prestar serviço, irmão. Prestar serviço para Deus. E prestar serviço com excelência. Para este serviço de adoração, você prestar para Deus, sair com excelência, é necessário que você se apresente a Deus com o coração desprovido de malícia, com o coração desprovido de mágoa, com o coração desprovido de inveja, com o coração desprovido de calúnia, entendeu? De tantas coisas ruins. Mas quando você chega na presença de Deus desprovido de todas essas coisas, aí chega na igreja, dobra o joelho, Senhor, eu vim prestar o serviço a Ti, ou melhor, eu já saí de casa prestando serviço a Ti, Senhor. Aqui é só continuidade. Em casa era individual, mas aqui é de forma coletiva, Senhor. Eis-me aqui, recebe a minha adoração, recebe o meu serviço, porque eu estou procurando dar o melhor, aleluia. E o melhor é quando a gente está de coração quebrantado diante de Deus, aleluia. Irmão, mesmo diante das lutas, que não são fáceis, não é verdade? São bastante, principalmente no nosso século 21, em que já passou da era moderna, da pós-modernidade, e nem sei que era que nós estamos entrando, não é verdade? A coisa já está avançando assim, demais, não é verdade? Olha, saiba de uma coisa, muitas lutas, muitos trabalhos, mas não reclame do trabalho, viu? Não reclame. Eu não posso congregar todo dia dos cultos por causa do meu trabalho. Sim, eu concordo que tem alguns que o trabalho dele mesmo exige. A gente tem crente lá nessa situação, a gente entende. Mas no dia que ele pode, ou que ela pode, estar lá na igreja, prestando serviço a Deus e com excelência. Aleluia. Aí, como eu ia falando sobre a luta e das provas, não é verdade? Que você acha luta, não precisa nem você procurar luta, irmão, você sabia disso? Não precisa você procurar prova, irmão, não precisa. Elas vêm sem a gente convidar, sem solicitar, e o problema é que elas vêm assim, de surpresa, né? Não mandam recado, não passam um telefone no WhatsApp, nada disso, não mandam e-mail. Chegou, quando bateu na porta, estou aqui. Aí quando a prova chega, irmãos, aí você pensa que vai ficar só naquilo ali. Aí o crente é bonzinho para orar assim, dizer, Jesus, me tira dessa luta, né? Senhor, né? Me tira, acaba logo com essa prova. Senhor, acaba logo com isso aí, meu irmão. Se você pedir realmente, irmãos, olha só, se você pedir isso, sabe o que vai acontecer? Você está pedindo o que mesmo? Tribulação, quando você pede paciência. Ou então, Senhor, já que você não quer me tirar dessa luta, mas dá-me paciência. Dá-me paciência. Aí a Bíblia diz que a paciência traz o que mesmo? Isso. Traz tribulação, irmãos. Traz prova. E tem um detalhe, eu costumo dizer, irmão, não te aveste para sair muito dessa prova, quando a prova é leve, né? Porque você não sabe o tamanho da outra que está já só esperando essa aí terminar para ela entrar. Irmãos. Porque às vezes a gente está numa provazinha de, Senhor, tem misericórdia, a gente ora, daqui a pouco vem, aí aquela acaba e vem outra que é pior. Aí diz, meu Deus do céu, eu preferia estar naquela primeira lá, né? Mas é assim, irmão. Mas escute aqui, e Jesus já deixou profetizado isso, viu? Ele diz o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, irmão, com certeza nós vamos vencer também, porque Ele decretou a vitória, aleluia, lá na cruz do Calvário, aleluia, foi sepultado, mas o terceiro dia Ele ressuscitou, vitoriosamente, para que Ele não deixe dúvida para a igreja, que realmente ela tem um Salvador que vive, né? Glória a Deus por isso. O que é isso? 8h55 já? Misericórdia, meus irmãos, já tem que parar, eu tenho esboço aqui. Mas olha só, meus irmãos, os dons que Deus dá é sem arrependimento. A gente encontra isso em Romanos capítulo de número 11 e 29. Deus dá os dons para a igreja, para os crentes, é sem arrependimento. Ele te salvou? Salvou. Ele te chamou? Chamou. Agora os dons que Ele está te dando é sem arrependimento. Obreiros, o dom que Deus te deu é sem arrependimento, não tem volta. Quando abraçamos o ministério, não tem volta, aleluia. Alguns companheiros já me aconselharam, pastor, rapaz, você aproveita, rapaz, jubila, vai descansar. Aí quando eu olho assim, que vejo que a nossa cidade é lá no céu, nosso descanso é lá em cima, eu digo, meu irmão, é o seguinte, eu vou aproveitar enquanto Deus está me dando saúde, e mais além um pouquinho. E o dia que for para mim parar, Deus vai usar a convenção, aí vai dar tudo certo, não é verdade? Glória a Deus, mas enquanto estiver podendo, a gente está fazendo a obra de Deus. Então, na luta e na prova, aí você está no culto, às vezes cheio de problemas, cheio de luta, cheio de prova, saiu de casa, deixou o problemão lá, aí você dobra o joelho e não tem nem força para orar, não é verdade? Não tem nem força para orar. E Jesus já sabia que isso ia acontecer, aí sabe o que Ele fez? Quando Ele subiu, Ele enviou o Consolador. Mas Ele disse assim, quando estava quem diz, ó, eu vou subir, tá? Eu vou lá para o Pai. Mas eu vou rogar a Ele, e Ele vai enviar outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus é o Consolador. E outro por quê? Porque é o outro da mesma espécie, da mesma essência, com o mesmo poder, com os mesmos atributos, onisciente, onipresente, onipotente, aleluia, é o Consolador. Irmão, Jesus está lá à direita de Deus. Quando nós falamos Jesus está aqui, vai salvar, vai curar, vai libertar, na verdade quem está é o Espírito Santo representando a pessoa de Jesus. Aí você está orando, oh Senhor, como eu passei tanta raiva hoje, meu Deus, tanta tristeza, eu estou aqui, Senhor, como que eu fracassado, derrotado, e às vezes o inimigo até falou, tu é um crente fracassado, derrotado, porque tudo que está passando não é para o servo de Deus passar, mas aí o Espírito Santo, quando você está orando, aí Ele que é chamado de Consolador, a missão dele é consolar, aí Ele chega, começa a falar no teu coração, diz, ó, tu está sofrendo, está sendo maltratado, está sendo caluniado, mas olha, eu te consolo e te deixo claro que tu és filho de Deus, tu és meu filho, tu não estás sozinho, eu estou contigo para te dar vitória. Cadê a igreja que tem vitória? Em nome de Jesus, levante a mão e adore a Deus. Pastor, posso pedir para levantar? Por gentileza, todos levante que eu quero fazer uma oração por você agora. Aleluia. E o meu amigo, que é seu amigo também, que é chamado de Espírito Santo, quando você faz a sua obra, a obra de Deus com alegria, com prazer, não é verdade? Sabe o que acontece? Ele é o chamado do Paracleto divino, ou seja, o companheiro, aquele que está ao lado para te aconselhar, te consolar, te ajudar, te dar vitória, aonde você não consegue transmitir palavra lá para cima. Aí a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz que ele intercede por nós. Aí o Espírito Santo lá, ó, diz, olha Pai, esse está passando prova, ele está sem força de falar e dizer o que está passando por causa da prova que é grande, mas eu intercedo por ele, porque o Senhor derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário por ele, aleluia, ele está fraco, está abatido, passando por prova, mas é salvo, esperando o grande dia do arrebatamento da igreja. Por favor, em pé, como você está, coloque a sua mão no coração. E você estiver passando por uma enfermidade estiver na tua vida, vamos pedir para o Senhor curar.
Porque é o seguinte, eu não tenho poder para curar, mas o nosso Senhor Jesus, Ele tem poder para curar. E sabia, irmão, que Ele cura de forma coletiva? Pastor Delsimar, me chamou a atenção, sabe o que? Quando o povo de Israel saiu do Egito, entende? Saiu do Egito, olha o que aconteceu. Ah, tá, agora que eu olhei, isso mesmo. Quando o povo saiu do Egito, sabe o que aconteceu? Deus operou um grande milagre no povo do Egito, antes mesmo de sair. Eu pergunto aqui dos irmãos, quantos de vocês estão aqui presentes, que não tem nenhum filho, que não tem nenhum parente doente na sua família, perto ou de longe, que não tem ninguém que tenha alguma enfermidade, seja ela grave ou simples? Quantos podem levantar a mão que eu quero contar para me ver, por favor? Que não tem ninguém doente da família. São poucos, viu? Mas o povo ao sair do Egito, sabe o que Deus fez? Ele curou todos. Aleluia. Curou todos. No Salmo de número 105, e o verso 17, diz a Bíblia, que o povo de Israel, ao sair do Egito, não tinha um enfermo. Estavam todos sãos, todos sarados. Foi feito o levantamento, não tinha um enfermo. Esta noite o Senhor pode te curar. Oremos a Deus. Pai eterno, neste momento, Senhor da glória, em que estou concluindo esta palavra com a oração, eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor possa fazer a aplicação desta palavra para os teus filhos aqui esta noite, aqueles que porventura estão enfermos, está aqui, Senhor, no templo, meu Pai, que o Senhor possa curar ele, possa curar ela. Repreende, Senhor, toda enfermidade, todo mal, aleluia, dá bênção da saúde para os teus filhos, Senhor, aqueles que estão passando por prova, por dificuldade. Eu não sei, Senhor, se perdeu o emprego, eu não sei, Senhor, se caiu num calote, Senhor, e foi roubado, assaltado, eu não sei que problema enfrenta, mas eu sei que o Senhor é especialista em resolver o problema de cada um. Deus eterno, é na autoridade do nome de Jesus. Abençoa o de perto e o de longe, porque o Senhor é o Deus de perto e é o Deus de longe, porque para o Senhor não tem longe, porque o Senhor está presente em todos os lugares. Pai bendito, é na autoridade do nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, amém. Obrigado, pastor Elias Longo, pela oportunidade. Deus abençoe.